O amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Eu leio o texto da pregação conforme Evangelho de Lucas, os versículos 11 em diante. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Pouco depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe da casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. E nós sabemos que a história continua. Tem agora ainda algumas linhas que falam sobre o filho mais velho, como ele se comportou com tudo isso. Mas hoje ficamos nisso aí. Então, você alguma vez já foi surpreendido por um sentimento de medo, de angústia, sentimento de alguma coisa estava errada com sua vida, mas não sabe bem por quê? Pois é, alguém uma vez observou que no Novo Testamento aparece a frase: não tenha medo, mais de 150 vezes. Se o Novo Testamento e o próprio Senhor Jesus tantas vezes fala para não termos medo, é porque nós estamos sujeitos a ter medo. Agora, se você não sente nenhuma coisa errada com você mesmo, nada de medo, talvez a estrada da sua cabeça para o seu coração esteja bloqueada. Às vezes acontece que a gente não tem acesso aos seus próprios sentimentos. Eles estão de quarentena, fechados. Eu queria mostrar uma figura, uma pintura para vocês, de alguém que fez as pazes com os seus sentimentos. É a pintura de um dos maiores pintores da Holanda, chamado Rembrandt. Essa pintura é comentada por um escritor chamado Henri Nouwen. E ele diz sobre essa pintura que ela pode nos ajudar ao misterioso encontro de reconciliação.
de fazer as pazes, encontro de perdão e de cura interior, encontro de reconciliação, fazer as pazes consigo mesmo, com aquilo que a gente é, voltar a ser como criança, onde os sentimentos estão à flor da pele. O que a criança sente, ela põe para fora. Seja medo, seja alegria, seja decepção. Está ali, pronto. E nós adultos temos dificuldade. O caminho para o coração está entulhado de coisas que atrapalham chegar lá. Então, note ali na pintura a maneira carinhosa como o pai toca os ombros do filho perdido que volta para casa. Ele é recompensado, porque ele não está mais escondendo os seus sentimentos. Ele assumiu seu fracasso e agora é recompensado pelo pai. Vejam como o pai o ampara contra o seu peito. Você conseguiria se colocar no lugar desse moço? Você conseguiria assumir os seus sentimentos? Fazer as pazes com a criança dentro de você? Assumir. Estou com raiva, estou com medo, estou contente. Sabe quando a gente reprime o medo, a raiva, a tristeza? Junto com isso, a gente reprime a alegria também. Porque os sentimentos são só um bloco só. Você consegue assumir a sua incapacidade de amar e de se deixar amar. Eu próprio levei bastante tempo para assumir minhas fraquezas. A cabeça funcionava muito bem, mas a estrada para o coração estava bloqueada. Por quê? Bom, talvez em parte, não vamos culpar os outros, mas nossos pais terrenos nos marcam muito. E o meu pai era viajante, um pai ausente. Então eu transferi isso para Deus, como se Deus fosse um pai ausente também, mas não é o caso. Deus é diferente. Deus é o melhor pai do mundo, não tem comparação com nenhum dos nossos pais aqui na terra, por melhores que sejam. E o seu pai? Sua mãe, talvez não dava ouvidos para você? Talvez o seu pai sempre sabia tudo melhor? Talvez o seu pai era muito enérgico? Talvez ele não permitia que você chorasse? Mas como é diferente nosso Pai nos céus. E essa pintura do Rembrandt nos ajuda a entender de uma nova forma o que é o amor. Olhem para a pintura. Esse filho que perdeu tudo, mas ele se entrega ao abraço do pai. E é sobre os dois que tem a maior incidência de luz. O amor de Deus envolve pai e filho. E assim Deus nos recebe. Ele não nos julga e não faz perguntas, mas simplesmente comemora, festeja quando um filho seu volta para ele. Eu tive meus momentos de filho perdido também, em que só queria aproveitar a vida. Depois tive meus momentos de filho mais velho,
Para o filho mais velho é mais difícil voltar para casa do que para o mais novo, porque a gente acha que está em casa. Contudo, só está na fazenda, trabalhando. A gente acha que tem direito adquirido. Observando bem a pintura, nós identificamos, além do pai e do filho, mais 4 pessoas. Talvez não dê para ver todas, é um pouco escuro. E essas são testemunhas desse encontro. Ali tem 2 mulheres e 2 homens. São 4 observadores. Num olhar a gente vê indiferença, aquele que está sentado com os braços cruzados, aquela moça encostada no arco, está curiosa. Ali aparece o filho mais velho, com os braços cruzados. Esse tem um olhar crítico, uma observação atenta. Então temos diferentes posturas, mas todas são maneiras de não se envolver. Nenhum deles se envolve ali nesse acontecimento entre o pai e o filho. A pergunta é: que tipo de pessoa você representa? A comunidade é só um endereço ou ela está no seu coração? A comunidade é só um prédio ou representa pessoas que você ama e onde você se sente em casa, acolhido, acolhida, amado, amada, amparado, amparada, pertencente a essa família da fé? O culto é como um programa de televisão ou jogo de futebol que você só assiste, ou é um encontro, é convívio com Deus e a família de fé? A palavra de Deus, a prédica, as orações, os cânticos lhe dizem alguma coisa? Geram mudanças em sua vida? Geram crescimento? Ou entram por um ouvido e saem no outro? Você apenas assiste ou entra em campo e joga? Leva canelada, tombo, é xingado, advertido pelo juiz, se suja e sua a camiseta por sua comunidade, pelo reino de Deus? Sua mensalidade, sua contribuição para a comunidade é só uma despesa, entre outras, como a conta da água, a conta da luz, os remédios que você é obrigado a pagar? Ou é um investimento, algo no qual você coloca o coração e que você paga não por ser obrigado, mas contribui com alegria, contribui por amor à causa. Nunca esqueça, você que foi batizado, que foi batizada, também foi convocado, foi convocada para a seleção de Deus. Você foi eleito, foi eleita por Deus, não para ficar observando da arquibancada, como aquelas 4 figuras da pintura, ou até torcer, xingar o técnico e o juiz. Não, você foi convocado, você foi convocada para jogar. Como diz o lema do ano, eu repito, Jesus ordena: eu designei vocês para que deem fruto. Então é importante a gente de vez em quando examinar as suas motivações e se perguntar: por que afinal eu sou membro dessa comunidade, dessa igreja? Você teria coragem de deixar o seu posto de observador e fazer como o filho pródigo na pintura, de entrar em campo, se dirigir para o centro
para a luz de Deus, se ajoelhar e se deixar envolver pelo abraço de Deus? Veja, a caminhada cristã começa com uma entrega do coração a Deus. Começa com uma entrega dos seus sentimentos, da sua vontade, dos seus desejos, entrega da sua vida a Deus. Você nunca poderá servir a Deus, de fato, a não ser que reconheça seu fracasso como esse moço e aceite voltar ao Pai, aceite ser amado, acolhido, amparado por Ele. Porque a vida cristã começa com um novo nascimento. No final da nossa história, em Lucas 15, o pai diz para o filho mais velho, que não quis aceitar o moço: esse meu filho estava morto, mas eis que vive. Vida cristã começa com um novo nascimento. Estava morto e renasceu. Que todos nós possamos ter essa coragem desse moço e sempre de novo, todo dia de novo, voltar ao Pai e permitir que Ele nos abrace, aceitar esse amor que se entregou por você e por mim. Amém.